Obrigado, né, por tirarem um tempo para estar aqui para falar de tecnologia. O time vai chegando, né, as pessoas vão chegando, é isso aí. Mas para a gente poder falar de tecnologia e poder falar hoje de um assunto extremamente importante que está na ponta da atualização de segurança, que é o assunto de Defender for Cloud como uma plataforma de proteção, e mais especificamente hoje a gente vai abordar a proteção de aplicações em nuvem e também de containers. Então eu entendo que qualquer um que se inscreveu nesse webinar, que de alguma forma está aqui hoje, é porque ou possui na sua infraestrutura, né, algum container, alguma tecnologia rodando em container, ou uma aplicação, ou até mesmo pretende, né, quer entender como é que eu posso trazer isso para o meu ambiente. Então, esse webinar hoje ele vai ser dedicado para trazer uma visão totalmente clara e detalhada sobre essas duas camadas. Eu vou trazer conceito e também demonstração. Então, eu vou partir para o ambiente de Azure aqui, para também já mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou consultor especializado em segurança aqui na Cloud Target. Já executei alguns desses eventos, o último foi de Defender for Endpoint, então se vocês não viram a parte de proteção de EDR, a gente também tem esse conteúdo, tá bom? E vamos começar então o nosso trabalho, a nossa apresentação. Vou pegar um laser aqui para me apoiar. E vamos lá. Então, hoje a gente tem um webinar técnico aqui, basicamente um guia prático de demonstração. Eu vou tirar dúvidas sobre licenciamento, sobre capacidades, sobre a relevância da tecnologia dentro do nosso negócio. Então, a gente não vai falar só de técnico, mas a gente também vai discutir um pouquinho da visão executiva. Como é que eu defendo a aquisição dessa solução ou a implementação dessa solução, tá bom? Nós da Cloud Target, né, a gente está conseguindo entregar esses webinários justamente devido às nossas especializações. Então, somos um parceiro aí já bastante maduro no mercado, principalmente nessa frente de cyber, mas atendemos em outras também. Combinado? Bom, na agenda de hoje, nós vamos ter 5 atos, 6 atos mais especificamente, tá? O primeiro, eu vou contextualizar aqui, mostrar para vocês como containers e app services são realidades muito maiores do que a gente imagina. Tem um dado já que eu vou adiantar que praticamente 90% das organizações, das futuras organizações, elas já tendem a nascer em nuvem. E aí, quando ela nasce em nuvem, ela dificilmente vai subir uma VM e começar do zero. Eu já uso um PaaS, né? Eu já uso um SaaS, e aí eu começo a utilizar cada vez mais esse formato de contratação de nuvem e de infraestrutura. Para todo esse perímetro, a gente vai conhecer quais são os vetores de ataque que acabam se desbloqueando. Então, eu estou trazendo um perímetro novo para minha empresa, um container, ou eu estou hospedando uma aplicação no serviço do Azure. Agora eu tenho novas vulnerabilidades, eu tenho novos vetores ali que podem ser explorados. A gente vai conhecer esses vetores. Uma vez entendendo as ameaças que a gente está envolvido, agora eu posso apresentar o Defender for Cloud como sendo uma solução. Então, para um problema que a gente tem, né? Nós temos a Microsoft trazendo uma solução muito robusta para compensar isso. E quais seriam então os mecanismos de proteção, indicadores também, então a gente não vai falar só de proteção contra ameaça, mas a gestão executiva da ferramenta, eu consegui ter uma visão prática e direta da minha postura de segurança. Quanto eu estou seguro, o que falta para eu amadurecer, certo? E, obviamente, a gente poder sair daqui também com conhecimento de licenciamentos e custos, até para que vocês já possam tomar iniciativas próprias. Eu vou mostrar aqui o portal, então vocês vão poder acessar e estudar por conta, mas claro que o nosso objetivo principal é que vocês contem com a nossa confiança. Então, vou passar o conteúdo hoje, ao final do workshop, aqui do webinar, perdão, a gente vai ter um canal de comunicação que vocês podem chamar a gente para a gente desenhar tudo isso para vocês de uma forma personalizada. Vamos para o primeiro ato, então. O novo perímetro que a gente chama, então, como eu disse, de Cloud Native, que são as organizações que tendem já a nascer em nuvem, já utilizar recursos, né, de ponta ali de nuvem. A gente tem esses 3 dados para dar esse contexto para a gente, começando aqui principalmente por uma migração crítica. Então, como eu disse, né, cerca de 95% das organizações, isso até 2025, tá? É até um dado que já precisa ser reidratado, mas até 2025,
as organizações, mais da metade já tendem a ser nativas de nuvem. Então a gente está falando de startup, a gente está falando de pequenos e médios negócios, mas a gente também está falando da migração de grandes negócios que começam a aderir essas soluções modernas. Então, ao invés de eu manter a minha aplicação rodando num servidor local, com toda uma gestão de infraestrutura que me onera tempo, né? Eu posso contar com uma hospedagem em nuvem, eu posso contar com recursos de provisionamento de aplicação, sem eu me preocupar com infra, né? Só me preocupar com a camada de app. E o mesmo para container, né? Então, poder rodar testes, poder rodar aplicações em produção também dentro de containers. Isso não é uma prática isolada, tá? Isso é algo realmente um movimento muito latente no mercado. Quando a gente olha para o fator humano, aí aqui a gente está falando que, né, para todos os perímetros, não só para Cloud Native, tá? Mas quase 100% dos incidentes acontecem por desvios de configuração. Então, porque no momento em que a gente foi subir a estrutura, que a gente foi escalar a infra, a gente não olhou com um olhar crítico de framework, a gente não parametrizou todos os controles de segurança. E claro, fazer isso na mão é muito difícil. Então, já dando até um gancho aqui, que é um pouco disso que o Defender também vai fazer para a gente, tá? Ele vai garantir que a nossa infraestrutura ela esteja em conformidade. Então, isso é muito importante. E aqui também a questão de invasões, né? Ele mostra que ambientes em nuvem registram aí um aumento de mais de 100% ao ano de ataques. Então, naturalmente, se agora o maior perímetro é nuvem, então a maior porcentagem de ataques tende a acontecer nesse perímetro. Ele é mais amplo, tem muito mais possibilidades, tem muito mais vetores de ataque para serem explorados. Então, por que estamos aqui hoje? Porque, de fato, a infraestrutura em nuvem moderna, como app services e containers, é uma realidade. Ela traz consigo novas preocupações. E a gente está aqui hoje para entender essas preocupações e conhecer uma solução que vai ajustar e nos proteger nesse cenário. Segunda parte, então, agora, os vetores de ameaça. Para todo esse perímetro crescente, quais são as brechas? Por onde que a gente consegue invadir? Por onde que o atacante, né, no caso, consegue invadir, fazer uma exploração de vulnerabilidade, fazer um acesso inicial? Quais são todos os vetores? Para isso, eu quero, antes até de dar início, dar destaque para o framework do MitraAttack. Então, eu não sei se todos que estão aqui já conhecem o MitraAttack, mas é muito importante que a gente reforce, tá? O MitraAttack ele é um framework que foi criado nos Estados Unidos em 2013, que tem o objetivo justamente de mapear todas as técnicas e táticas de ataque que os hackers globalmente têm. Ou seja, o que significa em outras palavras? Que a segurança ela não tem que ser feita da nossa cabeça. Existem passos mapeados que um atacante pode dar dentro de um perímetro e eu tenho que olhar para esses vetores, né, para essas técnicas e táticas. Inclusive, para quem utilizar o ecossistema Microsoft de segurança, Defender, Sentinel, o próprio Entra ID, todas as detecções de ameaça têm as classificações do MitraAttack para ajudar a gente a saber, com base no framework, qual é a nossa vulnerabilidade, onde a gente está exposto. Então, deixar esse destaque para o que é o MitraAttack, eu tenho aqui também para apoio. Eu estava pensando se eu mostrava ou não pelo tempo, mas acho que faz sentido. Esse daqui, inclusive, é o painel do MitraAttack, então é uma informação pública, tá? Vocês podem acessar e a primeira tela vai trazer essa informação, essa tabela. Então aqui em cima a gente tem todas as táticas e aqui embaixo a gente tem todas as técnicas. O que é uma tática e uma técnica? Para quem não conhece, vamos por aqui. Acesso inicial é uma tática de invasão. Então, dentro dessa tática de ter o meu primeiro acesso, um roubo de credencial e tudo mais, eu posso usar diversas técnicas diferentes, como, por exemplo, injeção de conteúdo. Tem um aqui que é o mais comum que a gente fala, phishing, por exemplo. Então, para roubar credencial, o phishing é uma técnica da tática de acesso inicial. E existem várias outras, inclusive relacionadas ali ao nosso container. Tem uma técnica chamada fuga de container, que a gente vai abordar aqui também. Deixo essa informação aqui com vocês para curiosidade, vocês poderiam clicar em cada uma das técnicas aqui para conhecer, tá? Tem mais detalhes. Ok, mas então vamos voltar para o nosso cenário de containers e aplicações. Quando a gente fala de web applications, né, de app services, a gente fala de duas principais técnicas de ataque aqui, tá? Que é essa chamada facing exploit, que basicamente
também acontece em bancos de dados, mais comum até em bancos de dados, que é injeção de informação, injeção de prompt. Então a gente tem, por exemplo, a SQL injection, que eu consigo alterar uma estrutura e mudar o comportamento dela. Tá? Pode ser um comando, pode ser um script, podem ser diversas informações maliciosas. Então, essa técnica de injeção e também roubo de segredos, que a partir pós-invasão, né, existe uma varredura que pode descobrir ali diversos arquivos e segredos do seu ativo, da sua aplicação, e fazer o compartilhamento. Um exemplo é arquivo env, né, que normalmente tem a chave API, que consome teu crédito numa aplicação, então ela está lá hospedada, guardadinha. Uma varredura dessa busca encontrar esse tipo de arquivo justamente para fazer uma exploração de recurso. Então, eu acho que eu não dei muitos exemplos, vale até voltar um passo para o lado. Quais tipos de aplicações hoje as empresas têm, né? Isso pode ser desde o do mais simples ali, como uma aplicação de atendimento ao cliente, uma aplicação interna de produtividade, uma aplicação de B2B, B2C, indiferente, tá? Portais internos que vocês tenham hospedados dentro de aplicações também, times de desenvolvimento em código. Então, todo esse perímetro, tá? Só para vocês terem um pouquinho de referência. E quando a gente fala de container e infraestrutura, aí agora a gente está falando de outras técnicas também, como por exemplo, imagem maliciosa. Esse daqui também é a partir de injeção, tá? Então ele faz a implantação de uma imagem corrompida de container, o que também vai alterar a build ali do sistema operacional e vai permitir ali entradas no ambiente, tá? E o escape de container, que é depois que eu já estou, eu consegui contaminar um container, né? Aí eu faço o ataque de movimento lateral. Então, depois que eu estou lá dentro, eu faço diversas varreduras até encontrar ali uma vulnerabilidade no kernel, que a gente chama, que eu posso elevar o meu privilégio. Isso me permite fazer ali uma migração, sair desse container para um outro ativo, para um outro container, para uma outra infraestrutura, fazer uma contaminação. Esses são alguns, tá? Eu coloquei os códigos aqui, inclusive, para que vocês possam ter mais detalhes. Já poderiam jogar no Defender de vocês, se vocês já tiverem, e localizar se essas técnicas elas já foram mapeadas antes, inclusive. Como eu falei, algumas, por exemplo, para container, acontecem em máquinas também, tá? Em servidores. Então, por exemplo, essa parte de imagem maliciosa eu consigo ter também na imagem de máquina. Então, se vocês cuidam de servidores, podem olhar essa técnica também. Show de bola. Até aqui, então, a gente entendeu que existe um movimento crescente do uso de containers, de aplicações em nuvem. Isso é uma realidade. A gente entendeu que nesse perímetro existem vetores específicos de ataque que podem ser explorados. Então, como que a gente se protege? Como é que a gente mantém essa infraestrutura montada, operante, e garante uma telemetria em tempo real, né, uma detecção em tempo real de todos esses vetores de ataque, com capacidade de resposta, com capacidade de análise de vulnerabilidade? Como que a gente faz tudo isso? Então, eu apresento para vocês hoje, né, o objetivo principal, o Defender for Cloud. Então, a solução, uma plataforma da Microsoft de segurança, que a gente chama de CNAPP, né, que é Cloud Native App Protection, né? Então, uma plataforma ali de nuvem nativa de proteção de aplicações em nuvem. Então, ele protege servidores, ele vai proteger serviços de IA do Azure, ele vai proteger seus Kubernetes, como a gente está falando aqui de container, ele pode proteger app services, entre outros ativos que a gente tem em nuvem, tá? Vamos avançar um pouquinho, que aí daqui eu já vou partir agora para a demo. Então, só para a gente já poder ir para o portal, níveis de acesso que vocês precisam ter para manusear essa ferramenta agora aqui comigo. Security Reader já é o suficiente para pelo menos poder ver as funcionalidades que estão lá. Security Admin, capacidade completa ali de integração de ambientes, conexão, configuração. Contributor ou owner também, você vai poder colaborar fazendo deploys e tudo mais. Vamos dar uma olhada na plataforma agora, que agora vai ficando mais legal. Deixa eu voltar para a inicial aqui, fazer um expand aqui. Então, beleza. Defender for Cloud
que é a solução que a gente vai entrar agora, é um serviço de nuvem, é um recurso de nuvem, tá? Então hoje a gente encontra ele aqui no Azure, só que eu já quero deixar uma atualização com vocês em breve. Preciso só saber exatamente o tempo aqui, mas a intenção é que o Defender for Cloud ele seja integrado à suíte do Security Microsoft, do Defender 365, né? Igual o Sentinel foi. Então a gente tem cada vez mais uma solução unificada e centralizada em um portal só, tá? Por enquanto a gente ainda vai mexer por aqui, a experiência ainda tá legal, então vamos começar. Microsoft Defender para nuvem, eu poderia ter digitado ali. E aqui na esquerda, a gente já tem, nesses menus, já dá para entender, geral. Vão ser todos os indicadores, né? Toda a parte de visibilidade, inventário, recomendações, já vou abrir aqui com vocês. Segurança em nuvem, que é aquela parte que eu comentei de ter uma visão de postura de segurança, postura de conformidade. Uma telemetria ali em tempo real, que vai mapear seus ativos e vai te falar, olha, esse daqui está 40% exposto. E se trata dessa e dessa exposição. E para essas exposições, essas ações são recomendadas. Então, isso a gente tem aqui na parte de postura de segurança, por exemplo. Eu não tenho nenhum servidor nessa demo, tá? Que é uma sponsorship. Mas se eu tivesse, eu teria aqui em risco, moderado, se está bom ou não, entre outros. E nessa mesma lógica de segurança, eu tenho também conformidade. Então, eu consigo colocar benchmark, eu consigo colocar framework de compliance aqui, como telemetria também da conformidade do meu ativo. Então, por exemplo, eu tenho que me adequar a uma ISO, eu tenho que me adequar a algum benchmark específico, eu consigo aplicar ela aqui e começar a mapear os desvios que existem dentro dos meus ativos, que eu precisaria adequar, e como fazer isso também. Eu só estou pincelando essas partes porque não é nosso foco, mas são funções muito importantes que, para quem não conhece, talvez está tendo a oportunidade de ver aqui a primeira vez, esses recursos são diferenciais, tá? Mas indo agora direto para o nosso trabalho, aqui embaixo em gerenciamento, eu tenho a opção de configuração do ambiente. Então, seja para containers, app service, servidores, o que for, aqui é onde eu faço a integração dos ambientes. Um ponto muito importante, tudo que eu estou falando até aqui, como vocês podem já ver aqui, não se limita à Microsoft. Matheus, toda essa proteção, esse escopo de detecção e proteção, é somente em Azure? Não. O diferencial da Microsoft é utilizando o Azure Arc, uma solução ali de infraestrutura, eu consigo instalar através de um script, né, um agente de comunicação em seus ativos, tanto local ou em outras nuvens, e ele aponta esse servidor aqui dentro do Azure. E aí eu faço a gestão de conformidade, de segurança, tudo no Azure. Mesmo que esteja na GCP, na AWS, localmente, numa Oracle, independente de onde esteja, a gente consegue ou montar essa integração via Arc, ou é nativo, se for AWS e GCP, eu já conseguiria vir aqui nativamente e escolher os ambientes que eu quero trazer recursos. Até para que vocês saibam, bem rápido e bem simples, vocês só vão precisar de uma chave de API. Então tem que ter acesso aos dois portais. De um lado você vai trazer a chave de acesso para o Azure. No Azure você salva ela e a comunicação está feita, tá? Bem simples assim. Legal, mas aqui para baixo ele já traz para mim o que eu tenho em nuvem. O que é Azure ele já lê nativamente. Então ele já está lendo aqui a minha assinatura. Então, dentro da minha assinatura, ele está vendo que eu tenho dois recursos, e aqui eu já poderia ver minha cobertura do Defender, que é o que a gente quer aprender agora. Então, abrindo a minha assinatura, primeiro passo são os planos. Então, aqui eu já vou dar um pouquinho de insight dos custos que a gente falou, mas é aqui onde eu ativo a proteção dos meus recursos. Então, depois de eu integrar, centralizar tudo numa assinatura do Azure, eu clico lá na minha assinatura e escolho qual plano eu vou ativar sobre ela. E aí, depois que eu escolher o plano, eu posso escolher quais recursos dessa assinatura vão de fato receber essa proteção. Então, vamos ver aqui os planos que a gente tem. Proteção de servidores, como a gente pode ver, a gente tem tanto o plano 1 quanto o plano 2. Eu poderia só ativar aqui e já alterar os servidores que eu quero. Serviço de aplicativo está em português, né? É meio chato, mas aqui é o nosso App Service, tá? Então, proteção de aplicação em nuvem, eu poderia simplesmente vir aqui e ativar. Ele não tem nenhuma instância na minha nuvem, né? Então ele já bateu como cheio, mas eu posso ver aqui os detalhes. Então o que que ele protege? Primeiramente aqui preço de portal, tá? Ele já traz para a gente. E aqui ele traz, protege aplicativos em execução no Azure, avalia todos os recursos com recomendações de segurança, ele consegue monitorar para a gente o host de VM,
tá? Trazendo uma interface também de gerenciamento desse host. Monitora solicitações e respostas enviadas, então se a gente tiver uma sobrecarga de requisição, que normalmente indica ataque, ele vai estar monitorando, eu tenho alertas preventivos para isso. Monitora também áreas subjacentes das VMs, como discos e tudo mais. Monitora logs internos do serviço, então tenho capacidade de usar um KQL aqui para fazer uma busca avançada num comportamento suspeito na minha aplicação, uma vez que eu tenho todos os logs disponíveis, tá? Metodologias de ataque de vários destinos diferentes, ele identifica. Ele também correlaciona isso com o CIEM, então se vocês utilizam Sentinel, fica mais fácil ainda, porque aí é uma integração nativa, mas se vocês utilizarem outro CIEM, aí teria que construir uma integração para levar esses logs para lá. No Sentinel isso já vem nativo, eu já posso criar playbooks de automação de resposta a determinados comportamentos e eventos detectados, tá? Os alertas vão incluir também as diretrizes para ajudar a investigar e mitigar a ameaça, e ele traz a conformidade regulatória relacionada ao setor da sua organização pelo tenant, tá? Então, isso seria toda a nossa camada de proteção de App Services, tá? É interessante, vocês vão ver, e aqui eu já deixo o convite, incentivo mesmo vocês a explorarem. Se vocês abrirem agora o Azure, estiverem comigo nessa tela, e vocês notarem que tem um presentinho ao lado dos recursos que vocês gostarem, isso significa que a Microsoft está disponibilizando para vocês uma trial de 30 dias de uso sem nenhum custo desses recursos, tá? Então vocês podem sim vir fazer como eu fiz, ativar. No caso de vocês, eu vou ativar servidores só para vocês verem como aparece, ó. Aqui, como eu tenho um servidor, ele me permite escolher qual. Então eu venho aqui em configuração. Opa, peraí, deixa eu só voltar uma aba. Ah, perdão, aqui ele já pegou o que tem. No configuração eu só escolheria os níveis de proteção que eu quero, né? Então aqui é para servidor, não vou dar muito foco agora. No App Service eu não tenho um para mostrar. Mas vocês podem só ativar, ó, ele conta aqui a avaliação de 30 dias para esse plano. Pode ativar múltiplos, inclusive. A gente vai falar agora do Containers, que já está aqui embaixo. Então, eu não tenho ainda nenhum container, mas mesmo o processo eu poderia ativar, clicando em configurações. Agora eu posso personalizar o escopo específico de proteção que eu quero. Então, eu quero verificação sem agente, né, nas minhas infraestruturas. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui em editar configuração, eu posso excluir alguma máquina através de uma tag, ou então só deixar ativado. E aí, para as máquinas que estão naquela assinatura, elas vão receber automaticamente a instalação desse agente. Sensor de Defender, sempre bom estar ativado para a gente poder ter análise de vulnerabilidade. Azure Policy, API Kubernetes e aqui acesso de registro. Esses três finais são os que vão fornecer toda aquela telemetria de logs, de acesso, de requisição, de comportamento para a gente. Tá? Então eu poderia dar um continuar aqui e finalizar. Outro ponto, né? Vamos ver aqui agora os detalhes dele. Então, isso é valor mês, né? Claro, e depende do núcleo da VM, então nem considerem esse valor, tá? Esse valor não vai ser o de vocês. Cada cenário vai ser um cenário. Então, tragam para a gente aí a realidade de vocês, a gente pode montar a calculadora para vocês. O que ele traz para a gente? Proteção de clusters, né? Então, dentro do Kubernetes ou de serviços de Kubernetes do Azure aqui, tanto localmente quanto infraestrutura em nuvem. Ele traz para a gente todas as indicações de configurações incorretas, como eu falei. Então, eu tenho um Kubernetes, estou rodando uma aplicação crítica lá dentro, eu tenho até uma postura de segurança bacana, só que em dado deploy a gente desviou uma configuração e não voltou. Isso pode acontecer. Né? Às vezes, como a gente viu, mais de 95% dos ataques são má configuração errada. Então, o atacante ele não tem muito trabalho, às vezes ele chega, o ambiente já está aberto por uma falha humana nossa. Então, ter uma ferramenta que identifica esses desvios, relembra a gente, que permite até automatizar essa correção, é muito bom. Avaliação de vulnerabilidade. Esse, na minha concepção, para Kubernetes, é a parte mais importante que a gente tem que garantir se a gente tem Kubernetes, não só Kubernetes, né, containers em geral dentro da nossa organização. Porque é através de uma análise de vulnerabilidade, de testes, de pen test, né? Também seria legal se a gente pudesse trazer isso. Aqui a Cloud Target nós fazemos, por exemplo, e é onde a gente descobre portas abertas, vulnerabilidades, caminhos ali que podem ser explorados, e a gente devolve isso como desenhos de correção.
tá bom? A avaliação de vulnerabilidade é tanto na parte de imagem armazenada, mas também nas imagens em execução. Então a gente pode ter imagens armazenadas de container, versões diferentes, e a gente pode ter a em execução. A avaliação ela vai acontecer em todas as imagens, tá? Então, se vocês tiverem ali um esquema de múltiplas imagens, a gente consegue proteger todas elas. Tá? Boa. A proteção contra ameaças em tempo real. Então, quando a gente fala de proteção contra ameaça, é a mesma coisa. Eu consigo conectar os logs aqui a um Sentinel e ter um playbook de resposta. Tive determinado comportamento no meu container, né? Então, por exemplo, tive um comportamento de rodar um script totalmente malicioso. Está rodando lá dentro um script totalmente malicioso. Eu já poderia rodar um playbook de correção que poderia isolar esse container, que poderia reduzir privilégio, fazer varredura e depois voltar isso para conformidade, tá? Ok, os alertas eles sempre vão trazer também as indicadores de como corrigir. Como eu disse aqui, eu consigo integrar isso ao Sentinel. Conformidade regulatória também, então qual que é a postura regulatória do meu container? Né? Ele atende a qual benchmark, a qual framework de mercado. E aí eu consigo usar isso como régua. E aí eu vou guiando aí a minha infra. Ok, buscas de riscos aprimoradas e essa parte aqui de acesso à API do Kubernetes, que também protege toda a API, a parte mais sensível ali de custo, né? Vai ter um consumo absurdo, então ele traz uma proteção e análise do consumo de API também. Avaliação de vulnerabilidades a nível de código. Essa parte é muito importante e é sem agente. Então, só do teu container conectado, toda a parte de código que eu rodo lá dentro, eu também tenho telemetria de análise, tá? Então, existem alguns tipos de movimento, como produção de código em massa. Se eu começar a escalar blocos e blocos de código, eu posso ser alertado, por exemplo, porque isso pode ser justamente ou o atacante ele está usando já o container para o que for, né, uma exploração de recurso ali, uma criptomoeda, o que for, ou então ele pode estar tentando derrubar algum tipo de mecanismo de proteção, tá? Então, essa análise do comportamento de código dentro do container ajuda muito a gente também. Beleza, legal. Então aqui a gente acabou de entender como que a gente conecta os nossos ativos. Entendemos a importância deles, entendemos que se nós temos esses ativos já dentro de casa, eles estão expostos, porque é por natureza, eles vão ter suas exposições. Então a gente tem o Defender for Cloud, mais especificamente for Containers e App Services, para trazer uma telemetria completa de detecção e proteção nesses perímetros. Vamos voltar aqui. Agora eu tenho mais algumas páginas para passar com vocês. E a gente vai ter também, obviamente, um tempo aqui para conversar, tá, pessoal? Eu imagino que possam ter dúvidas. Se vocês já quiserem deixar no campo aqui de perguntas e respostas também, a gente já responde a todas elas. Legal. Eu já dei bastante introdução às telemetrias de proteção, tá? Do ambiente de containers, mas eu vou trazer aqui mais detalhes, como eu mostrei para vocês, tá? Então, App Services e destaque, né? Agentless. Toda vez que vocês virem esse nome, significa que é uma detecção, é um escaneamento sem a necessidade de agente. E qual que é uma das principais vantagens? A gente quase não fala sobre isso, mas a gente consome CPU, a gente de conector, ele vai consumir desempenho de máquina para estar operando. Então, às vezes, a gente tem um ativo que ele não é tão potente, né? E aí, ainda por cima, ter que instalar agentes de outras fabricantes pode consumir muito o desempenho dele. E quando a gente está falando da solução Defender for Cloud, a gente não precisa, tá? Então essa integração ela vai acontecer direta por ser nuvem, né? Por ser em nuvem, essa comunicação ela acontece direto na nuvem, tá bom? Não precisa dessa conexão aqui. Então, logs de transações, como a gente falou, todos as requisições e acessos à aplicação, tá? Logs de host, então, como eu falei anteriormente, toda a telemetria da hospedagem, né? Quem está hospedando essa aplicação e quais estão sendo os comportamentos da VM que hospeda, qual está sendo o comportamento dos recursos subjacentes, então o disco, uma CPU, enfim, tudo dentro da VM. E sinais de recurso, aqui que são modificações críticas, né, que são feitas na arquitetura do app. E aí a gente tem também todos os alertas aqui.
para containers, como a gente falou. Então, telemetria de nível de kernel, né, que é a base do sistema operacional ali, tá? Então ele consegue ver qualquer tipo de chamada ou de alteração nessa estrutura de sistema operacional. Telemetria também de audit logs aqui nessa parte de API, como eu falei para você, então sem agente, mais uma vez, ele registra todas as conexões, todas as comunicações que esse container fizer, e o scanner de vulnerabilidade, trazendo aqui para a gente também, em tempo real, análise de registros, análise de portas abertas, vulnerabilidades, comportamento de código, bem amplo aqui, como a gente viu. Legal, a gente falou bastante, temos ainda 20 minutos, está ótimo. A gente falou bastante sobre proteção, sobre segurança e tudo num nível operacional. Então, como que eu integro ativos, como que eu ativo planos, quais são as telemetrias, todos esses incidentes que seriam gerados, pessoal, que hoje eu não vou mostrar aqui um incidente acontecendo, mas eles vão para as telas do Defender padrão, tá? Então eu vejo os alertas de segurança aqui no Defender for Cloud. Se eu tiver conectado no CIEM, eu trataria direto como incidente de Sentinel, tá? Mas saindo um pouco da operação agora, indo para a estratégia, para a parte executiva, para a parte de inteligência, né, de ameaças, a gente vai precisar de relatórios, de indicadores, de governança sobre o desempenho da segurança. E para isso a gente tem, dentro da própria ferramenta, 3 grandes níveis aqui para destacar, que é a parte de Secure Score, que é uma análise contínua de postura de segurança de todos esses ativos. Eu mostrei lá no portal, vou voltar já para mostrar todos esses. Mas então o Secure Score, ele é basicamente uma bússola. Ele vai mostrando para você onde você está, né, com base no benchmark de segurança da própria Microsoft. E aí é legal porque ele dispara uma série de recomendações. Quem conhece o Defender 365 já teve contato, é a mesma lógica, tá? Para quem não conhece, é uma medição, então, do que dá para melhorar nos seus ativos. O compliance é um outro score que também vai trazer essa postura de segurança, só que por framework utilizado, por regulamento, né? Então, como eu falei, se eu preciso de uma ISO, preciso de uma adequação com CIS, preciso utilizar um PCI, por exemplo, cada negócio tem a sua criticidade. E aí a ferramenta já dispõe de diversos templates que a gente simplesmente ativa no, na assinatura que tiver os meus ativos, né? Eu cubro ela e agora eu começo a ter a telemetria do que está desviado, o que eu preciso melhorar. E isso é muito importante, eu já vou mostrar lá, mas isso é muito importante porque é assim que eu posso montar um plano de ação de 3 meses, 6 meses, um ano. É dessa forma que eu consigo delegar para uma equipe qual é o trabalho que eles vão ter. Porque eu tenho uma jornada aqui. Eu tenho vários passos que têm que ser feitos um de cada vez para eu evoluir essa postura. E claro, a parte de workbooks e automação. Então, dentro do CIEM, se a gente conseguir. Acho que tem uma pergunta. Não estou vendo vocês. Semana passada eu te marquei, filho. Não me engana, não. Acho que tem um mic aberto. Boa, acho que já agiram. Beleza. Se for dúvida, pessoal, pode abrir, tá? Não tem problema. A gente pode falar direto também. E aqui o Workbooks e automação, então se a gente consegue conectar tudo isso ao Sentinel, então aí lá a gente consegue criar livros personalizados de consulta que geram gráficos para a gente. Então eu posso ver exatamente o que eu quero de comportamento, de movimento nesses perímetros, tá? Beleza, vamos dar uma olhada lá no portal rapidamente aqui, para a gente bater aqui agora o ponto dos relatórios. Então eu vou voltar aqui para o meu Defender, vou dar um OK, não salvei nenhuma ação. Então aqui no menu esquerdo, só da visão geral, né, ele já traria para a gente postura de segurança, que a gente comentou. Então ele traz aqui toda a classificação e traz por nuvem, se eu tivesse múltiplas nuvens conectadas, e aqui o conformidade. Vamos explorar o segurança, né? Então aqui ele me traz o meu score, classificação de segurança em nuvem. Tá bacana, ele não tinha carregado antes. Então ele traz uma porcentagem, eu poderia ver como que essa pontuação foi calculada. Só que mais importante, ele me traz aqui as minhas recomendações baseadas então no que foi detectado. Já vou clicar para mostrar para vocês. Tenho também aqui um gráfico que mostra cobertura de proteção. Então, se eu já tenho planos do Defender ativado para todos os meus ativos. E aqui o meu status. Então, de todas as recomendações sugeridas, eu apliquei 0 por enquanto. E, portanto, estão todas desatribuídas.
Vamos dar uma olhada nas recomendações? E aí aqui é o dia a dia de estratégia, de planejamento, porque aqui é onde eu vou olhar por ativo, ó, recurso afetado. Eu posso ver aqui também, deixa eu jogar aqui pro... tá, por título, vamos... Não, lista simples tá bom. Tirar os filtros que ele tá tirando minha visão aqui, peraí. Pronto. Boa, era isso que eu queria. Então, status aqui. Então, eu consigo já avaliar também das ações, quais estão pendentes, não atribuídas, as ações que eu preciso tomar, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, ele está pegando aqui uma máquina virtual que eu tenho e ele está falando para mim a seguinte ação, ó, todas as portas de redes devem ser restritas nos grupos de segurança e de redes associados à sua máquina virtual. Então, ele detectou que isso não está feito e recomendou para que eu fizesse. Clicando nela, eu tenho todo o detalhamento do que é essa ação e o mais importante, como corrigir. Então ele mesmo fala, ó, abra sua VM, né, no inventário, vai na folha de rede, que seria a aba de rede, né? Em grupo de segurança existem regras ali excessivamente permissivas. Lá dentro você faz uma alteração, aplica essa alteração e salva. Legal. Poderia também no futuro aqui já usar o Copilot, né? Para quem já tiver o Security Copilot incluso. E tenho aqui todo o detalhamento para corrigir e evoluir a postura de segurança. O que é importante a gente frisar é que cada ação ativada aqui, ela incrementa um ponto percentual no meu score. Então eu vou amadurecendo. Posso ver também as recomendações a nível de vulnerabilidade. Então, exposição, né? Vamos ver aqui o que ele traz. Ó, a primeira, os computadores devem ter as suas vulnerabilidades descobertas resolvidas. Então, esse daqui já está como concluído, eu já fiz. E esse daqui, as vulnerabilidades de segurança, né, em seus computadores devem ser corrigidas. Então, inclusive para configurações de convidado. Basicamente, pessoal, uma telemetria aqui automática que vai me explicando o que eu preciso melhorar no meu ambiente, onde que eu estou exposto. Isso na perspectiva de postura de segurança. Vamos dar uma olhadinha agora na conformidade. Então, além de eu já saber ali como proteger, eu tenho aqui todo um perímetro só para olhar para conformidade. Então ele está trazendo aqui o Cloud Security Benchmark da Microsoft, tá? E aí, cada ícone aqui, ele tem uma série de controles que são medidos dentro desse benchmark e ele te mostra onde que a gente precisaria corrigir o controle e onde não, tá? Então, ó, ele está mostrando aqui, recursos de AWS tem que ter essa característica e ele mostra dentro do meu ambiente se eu tenho alguma correspondência. Então, ó, proteção de dados, descobrir, classificar e rotular dados. Na minha assinatura, eu tenho um ativo, então eu não estou em conformidade aqui, ó. Está pendente, não está completo. Então eu não tenho a capacidade de descobrir dados ainda lá. Se fosse a AWS aqui também, outros recursos. Então essa parte aqui de relatórios, a gente consegue criar também os nossos, tá? Não é só o benchmark da Microsoft, eu consigo criar outros benchmarks também. E por aqui, como a gente viu lá, ISO, PCI, entre outros. A gente vai gerenciar isso por aqui, tá? Eu mostrei pela visão geral, mas aqui no menu esquerdo, ó, postura de segurança onde a gente estava e conformidade regulatória também, agora onde a gente estava. Perfeito? Legal, vamos voltar agora aqui mais uma vez para a nossa tela e a gente já está fechando, tá? E workbooks e automações eu não mostrei, mas aí seria Sentinel, tá, pessoal? Aí a gente poderia acessar tanto aqui pelo Azure, na verdade, a gente acessa direto do Defender 365, do security.microsoft, tá? E lá dentro do Sentinel a gente tem os workbooks e também os playbooks. E aí a gente pode ter relatórios personalizados lá. Pessoal, vamos fechar então aqui o nosso webinar falando de licenciamentos e custos. Vocês já viram várias informações ali de portal, né? Então peço que vocês considerem abrir o portal para verem os valores que aparecem, mas entendam que ali são valores gerais, valores médios, né? Para um uso geral. Então a gente precisa entender como que ele é calculado. E aí a gente vai chegar num valor real. Por exemplo, aqui em App Service, a gente vai ter aqui uma cobrança baseado em plano de App Service que você ativar lá. Então, eu tenho múltiplas aplicações em nuvem, né? Eu vou lá e eu ativo um plano, eu consigo cobrir todas essas instâncias compartilhadas na mesma assinatura ali, tá? Então, eu tenho toda aquela telemetria para os meus App Services em geral. E aqui não existe, né, plano gratuito, compartilhado ou com créditos, é tudo pay as you go, tá?
E aqui para containers, a diferença vai ser que depende da robustez da infraestrutura, tá? Então a gente vai por vCores aqui operando. Então são os nós, né? Nó ativo do seu container, dependendo da quantidade de nós que você quer proteger, a gente tem um custo, um investimento. E inclui também aqui limites padrão de processamento de imagem e preventivos sem custo adicional. O que significa, né, que essa parte de análise de imagem, inventário, contabilização de imagens, não interfere no custo. Então, se vocês tiverem múltiplas imagens, não tem custo adicional. É baseado em core, aqui em nó ativo do cluster. Ok? É isso. Pessoal, eu queria muito, deixa eu ver a tela de vocês aqui, eu queria muito saber se a gente teve perguntas, se nós tivemos dúvidas até aqui, e entender também se a gente pode ajudar agora aqui, se alguém quer comentar, trazer alguma consideração. Tá, eu espero que tenha ficado claro, mostrado para vocês como que vocês já podem começar essa proteção de containers e aplicações em nuvem. E fica à disposição também, tá? Eu tenho um QR Code aqui na minha tela, que é o nosso canal de comunicação. Então, se vocês escanearem agora, não vai ser para vender nada, fiquem tranquilos, vai ser, na verdade, para que vocês possam dar o feedback de vocês. Que vocês possam mandar perguntas, chamar a gente para aprofundar agora esse tema na empresa de vocês, tá bom? Conversar com outras áreas, fazer essa aproximação. Tá, no mais, eu também já agradeço muito a presença de vocês, a todos que ficaram aí com a gente até aqui. Vou deixar o QR Code e tenho também, né? Na verdade, esse QR Code eu vou pedir para vocês escanearem já, porque eu tenho uma segunda oferta para mostrar para vocês também. Essa é a oferta, que é essa nossa amiga aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, além de tudo, né? Então, além do conteúdo que a gente passou, o canal aberto para a gente conversar, existe um produto nosso aqui da Cloud Target que a gente entende que tem sinergia com esse evento, que é a jornada de segurança. Então, é uma ferramenta em que a gente consegue mapear, através do CIS e do NIST, toda a maturidade de segurança da empresa de vocês, em nuvem, local, a nível de identidade, dispositivos, dados e aplicações. Então, a gente roda essa ferramenta com as equipes de vocês e entrega um dash completo ali, um Power BI completo, com todos os níveis por controle, o que precisa melhorar, o que falta. E isso ajuda muito a gente a tomar decisões. Olhar qual que é o perímetro que eu vou priorizar nesse segundo semestre de 2026. Como é que eu vou fechar meu ano, né? E aí contem com a Cloud Target, contem ainda mais com a Microsoft também. Estamos aqui para apoiá-los do começo ao fim. Esse QR Code dá acesso para vocês a esse desconto de 50% para já fazer essa semana, esse mês, esse semestre. Fechado? Eu vi aqui, parece que não tivemos perguntas. Acho que vou confiar que vai vir pelo formulário, então eu vou deixar aqui essa tela para vocês. Eu agradeço mais uma vez. Desejo aí para todo mundo, pessoal, um ótimo trabalho, uma boa semana. Ficamos à disposição.